Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Como passaram o primeiro dia da primeira semana do ano? Primeiro dia útil, né? A primeira semana útil, né? Ai, como o ser humano complica a própria vida com todas essas terminologias, né? Enfim, como vocês passaram o primeiro dia da semana de vocês? Fizeram tipo um puxadinho das festas de Ano Novo? Ainda tinha sobras da ceia? Sobremesa eu sei que não tinha. A sobremesa é o que vai primeiro, né? Aproveitaram que vocês estavam no embalo, se divertiram, riram, aproveitaram bastante? Eu espero sinceramente que sim e muito, viu? Para se divertir, para rir, para interagir com a família, com os amigos, nunca é demais, né? Não há excessos nisso. Algumas coisas que fazemos com a família e com os amigos é que pode haver excessos, né? Mas todo mundo já é bem grandinho, né? O vídeo de hoje é a mensagem da semana, né? Mas e você, como é que tá, estimada? A estimada tá bem. Incrivelmente, estimada tá bem. Vocês sabem que houve tempos em que quando alguém me perguntava se eu estava bem, dentro de mim dizia, fala a verdade. Eu não conseguia dizer a verdade, eu dizia, tá tudo bem. Não, eu não estava mentindo, eu estava sendo bem formal, né? Afinal de contas, não é para qualquer pessoa que a gente diz a real de como nós estamos. Então, como eu sou aquele tipo de pessoa que não consegue desabafar, eu não compartilho ah, nada meu, a não ser comigo mesma e com o papai, né? Então, não tem porquê eu falar a real da minha situação. Costumo dizer que tá tudo bem, costumava, porque agora, quando eu tô bem, eu falo que eu tô bem. Quando eu não tô bem, eu falo, não tô não. É, não dá pra estar bem todo santo dia, né, gente? Nem o dia inteiro. Nós não somos apenas seres mutáveis. Há muito da nossa capacidade de adaptação nessas instabilidades, entre aspas, que nós passamos ao longo do dia, que na verdade não se chama instabilidade. A nossa capacidade de reagir a tudo, porque sentimos, porque não estamos mortos, e porque não estamos mortos, porque estamos bem vivos, e somos seres mutáveis e adaptáveis, dá essa impressão de que somos um carrinho de montanha-russa, né? Só que não. Nós somos pessoas vivas, seres vivos, né? Então, lógico, não vai dar pra gente estar bem todo santo dia. Ah, então, né, estimada? É uma coisa que eu ia perguntar, porque eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada na jornada de autoconhecimento, porque não tá funcionando. Então, né, estimada?
eu tô fazendo alguma coisa errada, porque às vezes eu não tô bem, às vezes eu tô, outras vezes eu não tô. Não tem nada errado no que você tá fazendo. Tá tudo certinho, viu? Não esqueça que nós somos perfeitamente imperfeitos. Nós reagimos a tudo. Nós não estamos mortos. Nós sentimos. Temos emoções, sentimentos. E muitos. Alguma coisa ao longo do nosso dia, da nossa semana, vai nos afetar de alguma forma em algum nível. Isso não significa que você não está fazendo a sua jornada direitinho. Nós fazemos a jornada de autoconhecimento não é para sermos perfeitos, não. O mínimo que a gente pode alcançar, e raramente conseguimos assim de primeira, né? De primeira vida, é a iluminação. Perfeição, enquanto estivermos dentro deste veículo, nada de perfeição. Sempre seremos imperfeitos. Só que sentir algo que julga-se negativo, reagir a algo que consideramos negativo, não tem nada a ver com erro, tá? Eu sempre repito, sempre vou repetir, uma das coisas necessárias para a vida é o discernimento, principalmente para nós que temos esse vasto vocabulário, né? Discernimento é essencial. É como eu já citei o exemplo do medo. O medo tem um estigma de uma coisa negativa, e não. O medo é um alarme interno. Ele está avisando, cautela. Vai com cuidado. Ele não diz, não vai não que dá ruim. Não. Ele pede cautela. Então, a partir do momento que ele pede cautela, ele está a nosso favor, certo? Muita coisa do que a gente foi condicionado a acreditar que é negativo, não é. Uma boa metáfora para isso é uma vez que eu fui numa médica, ela mudou daqui. Desculpa. E eu comentei com ela assim que eu tava desconfiando que tava com um toque, porque eu tava notando isso na minha mania de organização, né? Quando eu vou organizar as coisas, tem um padrão e esse padrão sempre se repete. E quando alguém tirava alguma coisa do lugar, eu sentia um tipo de sofrimento. Aí ela fez um monte de perguntas e tá, parece que você tem toque mesmo. Mas você sabia que você pode usar o toque ao seu favor? Se todos os médicos que eu já passei na vida tivessem me dito essa frase, me feito essa pergunta, a minha vida tinha mudado muito antes. Porque essa pergunta mudou. Minha vida? Não, mudou aquele sofrimento que eu sentia, né? Eu passei a usar o toque a meu favor. Defeitos todos nós teremos, assim como todos nós teremos qualidades. Nós não teremos todas as qualidades que existem, assim como também não teremos todos os defeitos que existem. E isso tá tudo bem. Isso é totalmente normal. Por quê? Porque nós somos luz
e sombra. E a sombra não corresponde às trevas trevosas. A sombra é aquilo que costuma ir por inconsciente, né? O que a gente reprime, o que a gente retém, o que a gente segura. Normalmente a gente faz isso com defeito, o que não é uma boa. Por quê? Porque quando a gente retém muito algo, aquilo tenta arrumar um modo de dar vazão. Quando dá vazão, escapa, e escapa de qualquer jeito, tipo um carro sem freio, sem direção, desatrelado. Falando no ano do cavalo, né? Eu amo a palavra desatrelada. Eu me considero desatrelada. Aquilo que a gente reprime e segura, procura dar vazão, e quando escapa, sai desatrelado ou desembestado, atropelando tudo que tem na frente. É mais simples exteriorizar, né? E não tem a necessidade de reprimir só porque é o defeito. Pega o seu defeito e usa a seu favor. É disso que vai se tratar o nosso estudo do lado sombra. Sabia? Nós vamos pegar o nosso defeito e aprender a sincronizá-lo com uma qualidade e equilibrar, usando a nosso favor. Normalmente os defeitos também equivalem ou ao hemisfério esquerdo direito, ou a energia yin yang, que possuem lado luz, lado sombra, né? Ou a defeitos e qualidades. Os frutos da carne, os frutos do espírito ou da essência. Vai ser um estudo interessante, porque o seu defeito é tão importante quanto a sua qualidade. Já pensou se você fosse um pacotinho de qualidades? Você acha que você sofreu nessa vida? Você teria sofrido muito mais se você fosse só qualidades. Os defeitos estão aí exatamente para você não ser apenas qualidade. Tipo, eu divido um prato de comida, mas a minha caixa de bombom é só minha. Isso é um defeito? Faz de conta que é, né? Eu não acho que seja. Ai, Gimada, você não divide a sua caixa de bombom? Eu ofereço, eu sirvo. Dividir é muita coisa, né? Caixas de bombom para mim são caixinhas de primeiros socorros emocionais. Então faz de conta que não dividir a caixa de bombom é um defeito. Quando você usa isso com uma qualidade, você reparte, você compartilha, você não divide a metade da tua caixa de bombom, entende? É tipo isso. Dá pra... A gente não tem que anular o nosso defeito, por quê? As qualidades e defeitos são inerentes, são resultados da nossa genética, hereditariedade, do meio onde fomos criados, né? Onde nos desenvolvemos, onde vivemos. É natural de cada um. Cada um tem o seu defeito específico, né? Aquele mais evidente.
O defeito mais evidente de cada um não é igual ao de outros. Pode perceber, né? Então, use o seu defeito a seu favor, não reprimindo ele, tá? Porque você não tem como pegar algo que é nato e excluir, apagar de você, anular. Quando você tenta fazer isso, você reprime. E quando você reprime, fica lá dentro. Só que quando fica lá dentro no inconsciente, se torna um monstrinho. Um monstrinho que não te dá paz. Por quê? Porque ele quer sair de lá. Então, integra o seu defeito às suas qualidades. Da mesma forma que você cria um sincronismo do hemisfério esquerdo com o direito, da mesma forma que você cria o equilíbrio entre energia yin e yang, você faz a mesma coisa com qualidades e defeitos. Então tá tudo bem eu ter os meus defeitos? Tá. Porque você não é só defeito, você também é qualidade. Se você acha que é só defeito, integra as suas qualidades aos seus defeitos. Se você acha que você não tem defeito, procura aí, porque você tem sim. Integre os seus defeitos às suas qualidades. Porque você não pode ser bonzinho 24 horas por dia. Mas também você não pode ser malzinho 24 horas por dia. É preciso equilíbrio. Eu não posso ser generoso 24 horas por dia. E eu não posso ser avarento 24 horas por dia. Então, eu acho que eu ouvi alguém perguntando, e eu, se eu estou bem? Eu estou ouvindo de novo, mas você está bem? Eu não disse? E você, Shimada, como tá? Eu não disse? Nossa. Shimada tá bem. Shimada. A Shimada tá tipo assim, todo mundo tá feliz, todo mundo quer cantar. Shimada tá bem. Shimada tá bem. Por que a Shimada não estaria bem, né? Shimada tem defeitos? Tem. Por exemplo, né? A Shimada, apesar de, né, no outro vídeo eu mencionei que eu não bebo mais, mas a Shimada fuma. Ai, Shimada, cigarro dá câncer. Dá não. A mágoa dá câncer, tá? A poluição, a quantidade de CO2 no ar dá câncer. A água contaminada pelaquela empresa de panela antiaderente dá câncer. Fumar não dá não. Ainda mais quando você pega leve, né? E não traga. Vocês têm que entender que a Shimada, eu preciso de um pecado. Eu preciso de um pecado para me aterrar. Sabe? Porque a Shimada não usa álcool, não usa droga, não transa, não tem uma vida carnal. Então ela precisa de um pecado. Aí ela escolheu o cigarro, porque já acompanha ela há alguns anos.
Shimada precisa de um pecado visível, para ninguém achar que porque eu falo essas coisas aqui, eu sou a santinha do pau oco, que eu sou a perfeitinha, que eu sou a dona da verdade. Não, eu tô aqui aprendendo igual a todo mundo, né? Então, é o meu defeito. Eu fumo. É engraçado que por muito tempo eu lembro que eu usei o cigarro para não chorar. Eu era uma pessoa muito emotiva. O meu lado yin era lá nas alturas, né? O meu lado yang era um capacho. Então eu era sensível, emotiva, me emocionava à toa. Aí para não chorar na frente de ninguém, eu acendi um cigarro. É muito bom. Não estou aconselhando ninguém a fumar, tá? A Shimada, ela tem já uma imunidade a essa porcaria. Que eu tô sentindo que eu vou parar de fumar, sabe, gente? Uhum. O animal, eu tô percebendo, eu tô observando o animal. O animal tá... Eu tô até estranhando, ele tá fumando menos. Ele tá tendo uma certa aversão. Tá ficando mais tempo sem. Eu vou comemorar se ele parar. Né, bichinho de estimação? Então, a mensagem da semana é essa, Shimada. Eu não sei qual é a mensagem da semana, porque eu fiz a minha prece para vir gravar a mensagem, abri aleatoriamente as gotinhas de luz, marquei, mas não li. Eu não sei do que se trata. Mas eu resolvi compartilhar a questão da nossa imperfeição, dos nossos defeitos, porque eu recebi essa... Não, eu não tosso porque eu fumo. Eu tosso porque eu tenho sinusite, eu não sei cuspir. Eu não sei cuspir. Eu não tenho que saber tudo, né, gente? Como é assim, Shimada? Você não sabe cuspir? Eu não sei. Sabe aqueles homens que vêm assim? Parece que tá puxando a alma lá de dentro das profundezas e vai jogar lá pra fora. Esse jeito de cuspir, eu não sei. Aí eu fico tossindo, porque fica escorrendo uma água, acho que é do meu cérebro. Não, fica escorrendo uma água das... Tem uns buracos na face, né? No osso da face, assim. As fossas nasais, as fossas da face. Então escorre uma água. Eu engasgo, né? E aí fica acumulando, porque, né? Eu não quero engolir. Aí acumula. E eu engasgo. E eu tuço. Acaba engolindo. Enfim. Ai, que papo nojento, meu Deus. Ai, te mata com você. Então, eu resolvi trazer, compartilhar com vocês esse pensamento, essa reflexão, porque foi uma mensagem que eu recebi hoje de manhã. A perfeição da nossa imperfeição. Aceite. Aceite que você é assim como você é. Nós estamos aqui não é para ser perfeitos. Nós estamos aqui, sabe para quê? Se o nosso hemisfério esquerdo funcionar em sincronismo com o hemisfério direito, se a nossa energia yang entrar
em equilíbrio com a energia yin. Se as nossas qualidades elas entrarem em equilíbrio com os nossos defeitos, nós vamos ter uma mente completa. A nossa mente, eu não sei se vocês perceberam, ela está dividida, e eu não estou falando do cérebro, da massa encefálica, não. Ela está dividida a ponto de precisar de pontes de um hemisfério para o outro que não são atravessadas. Precisamos voltar a usar as pontezinhas que ligam um hemisfério ao outro. Precisamos manter o movimento da energia yin yang. Para quê? Para nossa mente ser completa. Completa como? O tamanho do inconsciente, sabe a estrutura do iceberg? O consciente é a ponta do iceberg, certo? Tá errado, gente. O inconsciente que devia ser daquele tamaninho, só para armazenar memórias de curto e longo prazo. O consciente devia ser amplo, para que todo o nosso potencial, nossa capacidade se manifeste. E aonde que está o nosso potencial, nossa capacidade? Aquela força máxima de nós, no inconsciente. Nós estamos sendo treinados para descer no mais profundo abismo do nosso inconsciente, bem escuro, que segundo Freud, só de olhar dá vertigem, e vamos descer lá, resgatar a melhor parte de nós. Você gosta de aventura? Esta é a aventura mais verdadeira, além da vida, claro. Aceite você assim como você é, tá bom? Você não tem que mudar, você tem que melhorar. Defeitos a gente não pode excluir, porque é a natureza. Tá? Os defeitos, eles são da pessoa mesmo. Se você tentar excluir, você vai reprimir, não vai dar bom. Então, em vez de excluir, usa a seu favor, integra o seu defeito, as suas qualidades, faz uma fusão. Essa é a verdadeira alquimia dos magos, sabia? É a verdadeira alquimia dos magos. Vocês estão pensando que a alquimia dos magos tradicionais é pegar chumbo e transformar em ouro? Não. Tem a ver com a tabela periódica. Nós temos dentro do organismo uma alta produção de vários tipos de substâncias, inclusive a partir da mente. A mente ela tem o poder de curar ou adoecer este corpo. Todas as experiências alquímicas dos magos são feitas aqui, no cabeção. Nós manipulamos energias, tanto dos 4 elementos, né? Os magos, eles acendem vela, incenso, usam uma taça com água, alguma pedra, cristal, ou uma plantinha, um vasinho de planta. Não é para adorar ninguém, não. Não é para devotar nada nem ninguém, não.
é para simbolizar os 4 elementos e de onde é dos 4 elementos, de onde nós absorvemos energia dos elementos, formando uma junto com a nossa, para ajudar esse corpo. E sim, também ajudamos o corpo de outra pessoa. Absorvemos a energia dos 4 elementos, criamos uma, fundimos com a nossa e manifestamos para a cura. Quando nós pegamos emoções, sentimentos, pensamentos, manipulamos, como por exemplo, nós integramos o lado sombra ao lado luz, nós integramos o nosso defeito com uma qualidade, nós estamos fazendo um trabalho alquímico. Não tem abracadabra. A mágica acontece aqui. E sabe o que torna a mágica mais mágica ainda? Quando ela flui de dentro para fora e ela molda a sua realidade. Essa é a magia. Aliás, falando nisso, deixa eu fazer um adendo, né? Eu usava muito o termo espiritualista para me definir, porque tem pessoas que precisam de uma definição, né? Já que eu não tenho religião, já que eu não pertenço a nenhuma ordem, tradição, entre aspas. Como eu não queria estar associada a religiosidade ou espiritualismo, eu passei a me intitular espiritualista. Eu nunca tinha visto ninguém usar esse termo, eu não sabia se existia, então eu passei a me autodenominar espiritualista. Mas eu vi uma influência que supostamente é evidente, ou médium, sei lá. E ela participa de um programa de TV aí, fazendo show dela. E ela está se autodenominando espiritualista. Então eu não vou mais me declarar espiritualista, porque eu não quero que, a partir do momento que vocês sabem que eu sou uma maga, eu seja associada àquela criatura que fica, além de brincando com a espiritualidade, ela comercializa a espiritualidade, né? Shimada não tá julgando, tá? Eu tô sendo sincera. Sabe a mensagem do último vídeo? Se você não vê papai a todo instante por trás de tudo o que você vive, você está sendo enganado. Eu tô por aqui de gente usando espiritualidade, não é pro bem maior, não. É para ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro com espiritualidade? Nada. Como? Ontem de manhã eu estava atendendo uma consulente que precisava desesperadamente de uma leitura. Pergunta para ela quanto que eu cobrei. Nada. E eu só atendi ela porque eu senti que ela estava desesperada mesmo, porque
eu não estou atendendo porque eu não cobro, eu não estou atendendo porque eu estou com foco no meu trabalho, no meu projeto. Mas eu não gosto de cobrar. Eu preciso ter muita necessidade para cobrar, entendeu? Não, os outros oraculistas não são desse jeito. Eles precisam cobrar, sabe? Porque eles vivem 24 horas em função da espiritualidade, atendendo as pessoas. Eles precisam cobrar, mas Shimada não. Porque Shimada, ela não pode. O propósito dela funciona diferente, entende? É assim para ser. Se eu quiser ganhar dinheiro, que seja com uma realização minha mundana, no sentido de ou com as minhas telas, ou com o meu livro, ou com o canal, né? Assim, do jeito que tá, né? Porque eu não cobro nada aqui de ninguém, não. Nem curtida, nem inscrição. Não sei se vocês repararam. Mas quando papai me inspira a dizer alguma coisa para alguém, eu não cobro. Não posso. Tá? Então tá. Então vamos ver a mensagem da semana. Não se esquecendo que aceitem as suas imperfeições. Papai ama vocês assim como são, porque papai fez vocês assim como vocês são. Vamos ver a mensagem? Eu não li, gente. Eu preciso tocar meu óculos, eu acho. Ou limpar, né? É que a letra das gotinhas de luz, ela é tão fininha. Tem o título grandão com letras garrafais e a mensagem é pequena. Afirmações da luz. Julgar. É essa? Julgar a nós mesmos é mais importante que julgar ao próximo. Porém, afirmar a luz em si e no próximo é mais útil para todos. Ai, eu amei essa mensagem. Olha, essa mensagem tem tudo a ver com o que eu estava conversando com vocês, e eu provo. Julgar a nós mesmos é mais importante que julgar ao próximo, porém, afirmar a luz em si e no próximo é mais útil para todos. Yeshua disse para não julgar e não ser julgado, certo? Tanto é que a minha irmã estava comentando comigo que tem uma famosa que ela usou o episódio da mulher adúltera sendo levada para Yeshua como pretexto afirmando que Jesus estava aprovando, liberando, apoiando a prostituição. É interessante o modo como as pessoas usam tudo como argumento, né? É por isso que a Shimada, ela usa gotinhas de luz, ela não usa a Bíblia, o Alcorão, o Torá, um dos livros de Freud, de Jung, de Sócrates, o livro completo da filosofia, não. É fácil você argumentar e ser convincente em cima da palavra
da ideia, do pensamento de outras pessoas, né? A questão é fazer isso concluindo por si próprio. Pegou a informação e reproduziu, tudo que você tem é informação. Agora, se você pegou a informação, você questionou, você estudou, se aprofundou, você chegou a uma conclusão, experimentou, pôs em prática, você alcançou conhecimento. Depois que todo mundo foi embora e ficou apenas a mulher adulta e Yeshua, que estava distraído fazendo uns desenhos lá no chão, ele olhou para ela, olhou em volta e falou: ué, cadê todo mundo que queria te apedrejar? Ela falou: ah, foi todo mundo embora. Aí ele pegou e disse para ela: eu também não te condeno, não. Vai e não peques mais. O adultério é pecado? A gente anulou a palavra pecado, né? O adultério é uma escolha nociva. Escolhas nocivas seriam um pseudo-pecado. As escolhas que nos levam de alguma forma à autodestruição, a nos prejudicar e prejudicar outras pessoas, de alguma forma, de algum sentido. Por exemplo, comer não é algo prazeroso? Comer é algo prazeroso é necessário, o animal precisa comer direitinho ao longo do dia, correto? Agora, vai para os excessos. Se você não comer e desenvolver anorexia, é autodestrutivo. Se você comer demais, a glutonaria, você está sendo autodestrutivo. Os dois extremos são prejudiciais e são escolhas. Ah, mas eu não tenho controle. Eu não consigo parar de comer. Eu não consigo comer. É uma escolha. É uma escolha. É daí que entra a terapia, entende? É uma escolha. A gente tem que parar de atribuir culpa ao externo, aos outros, às coisas. Quando tudo se baseia em nossas escolhas. Tudo é resultado de nossas escolhas. O que está tudo bem é você não ter consciência, não saber, não compreender que você escolhe isso. Agora dizer que a culpa é da comida, a culpa é do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, do papagaio, não. Tudo é escolha. Não existe casualidade, né? Tudo muito lógico assim. E aí, você vê só, a tal famosa, ela voltou para a prostituição, mas parece que ela não pratica só prostituição, né? Eu não tenho nada contra a prostituição, tá, gente? É um trabalho que existe desde sempre. O que me desagrada na prostituição é de que modo esse trabalho é realizado, porque as mulheres, elas se colocam em risco muitas vezes, inclusive de doenças, de agressão, de psicopatas, em alguns casos pode ser autodestrutivo, né? Eu sempre penso
integridade da pessoa, não na profissão em si. Eu não julgo, não. É uma escolha. Se a pessoa ela faz isso de uma maneira que ela possa estar segura e não esteja exposta a um risco, qual é o problema? Sempre existiu, sempre existirá, né? Ai, gente, seria hipocrisia, vai. É tipo assim, eu já fui prostituta de um homem só, né? A partir do momento que eu casei, fui dependente financeira do meu marido, ex-marido. Eu era empregada dele e ainda servia ele na cama. É a mesma coisa, tá? Vamos deixar de ser hipócrita. Então, assim, o problema não foi que ela voltou à prostituição, ela comete algumas coisas que não é legal, né? E traz isso a público, e ainda usou um episódio de Yeshua para argumentar, justificar as atitudes dela. Não achei legal. E aí o que a gente faz quando a gente vê isso, né? Porque a minha irmã me contou esse episódio exatamente com essa pergunta. E aí, o que a gente faz quando a gente vê a mulher falando isso na televisão? A gente não julga, a gente se examina. Ó, julgar a nós mesmos é mais importante que julgar ao próximo. Quando a gente vê alguém cometendo uma gafe, entre aspas, dessa, a gente não julga a pessoa, a gente se julga, a gente se observa, a gente se analisa. Sabe por quê? O ser humano, ele é predisposto a olhar para o outro como quem olha para um espelho. Muitos relacionamentos, por exemplo, têm como base uma pessoa que se apaixona pela própria imagem que vê no outro. Não é alguém apaixonado por outro indivíduo, mas pela própria imagem de si no outro. De alguma forma, vê a si mesmo no outro. Aí se apaixona por si mesmo, pelo reflexo, entende? O complexo de Narciso não é o narcisismo em si, tá? É a identificação. Todos nós gostamos de tudo que gostamos através de identificação. De alguma forma, aquilo que gostamos nos representa, tem algo a ver conosco. Às vezes as pessoas se relacionam assim, como nós gostamos das coisas, por identificação. Ela parece comigo, ela tem o meu jeito. E aí então se relaciona com a pessoa, entende? Aí eu disse para minha irmã, a gente se examina. Você está se prostituindo, já que você não concorda? Você está utilizando as histórias bíblicas, as histórias de Yeshua como argumento para coisas indevidas que você não deveria estar defendendo? A gente nunca deve julgar o outro, mas julgar a nós mesmos, não como o superego faz, tá? Porque o superego, ele é moralista. O julgamento que está mencionando aqui não é esse
crítico, é da autoanálise. Antes de olhar para a vida dos outros, olha para a própria vida. É isso que significa. Entende? Porém, afirmar a luz em si e no próximo é mais útil para todos. Quer dizer, é como qualidade e defeito. Todos nós temos defeito. Toda pessoa que julga, ou seja, critica o outro, está apontando aquilo que considera defeito. A hipocrisia, ela nasce justamente quando a pessoa, ela tem algum defeito que pode não ser igual, mas é defeito. Critica-se o outro, julga-se o outro como se fosse a perfeição em pessoa. E isso não existe, não é? Ninguém é perfeito, ninguém tem a verdade absoluta. Todos temos defeitos. Agora, qual é a dificuldade em, assim como nós temos esse hábito de nos enaltecer para os outros, não porque nós acreditamos que nós somos bons mesmo, nós estimulamos os outros a nos elogiar, a nos validar, a confirmar aqueles que estamos dizendo. Tipo assim, ai, eu sou uma pessoa tão boa. Aí o outro diz, ai, é mesmo. Ai, você é tão boazinha, amiga. Aí o ego fica lá, né? E o superego também. A gente nunca deve apontar os defeitos dos outros, tá? Os defeitos é algo, é como um relacionamento romântico. Precisa de intimidade. Só você pode lidar com o seu próprio defeito. Não se meta com o defeito dos outros. Porque todos nós temos defeito. Não é interessante que o amor aceita as pessoas assim como é? Inclusive com defeitos, né? Por quê? Porque todo mundo tem defeito. Porque é mais fácil apontar o defeito dos outros em vez de apontar uma qualidade. Isso me remete a um conto que eu li na infância. Quando eu fazia aulas de boas maneiras, né? Eu tenho até um vídeo que eu mostrei, tem até hoje o livro de boas maneiras. Eu fiz aulas de boas maneiras, né? Porque eu era o Mogli. E o livro de boas maneiras, ele tá cheio de contos. E eu adoro contos, né? Principalmente aqueles que têm a moral da história. Então, eu li um conto mais ou menos assim. Eu levei para a vida. Todo dia, na entrada da escola, tinha uma turminha que ficava lá, falando mal de meio mundo. Eles sempre tinham uma crítica para fazer de alguém. E tipo assim, ninguém falava de si mesmo, falava dos outros, né? Aí, em determinado horário, chegava uma garotinha e
aproximava ali do grupo e ficava ali ouvindo tudo. A garotinha, ela sempre encontrava um elogio, uma qualidade para falar da pessoa que estava sendo criticada. E depois ela ia para a classe, para a sala de aula. Aí aquela turma combinou o seguinte: amanhã a gente vai falar mal do diabo. Vamos falar tudo que a gente puder do diabo. Eu duvido que ela vai encontrar uma qualidade nele. E assim foi. No outro dia, a garotinha chegou, estavam falando tudo de ruim do diabo. E de repente, quando alguém virou para a garotinha e disse: não é? Aí ela disse: nossa, mas o diabo é tão astuto, né? Quem diz que a astúcia é exatamente um defeito? Quem inventou isso? A astúcia, quando ela é integrada, ela é uma qualidade. O diabo é astuto. Assim como deveríamos ser em vários casos. E isso não diz respeito a um lado negativo. Entendam que os defeitos, eles são nosso lado sombra. A astúcia, quando ela é integrada, ela é bem usada a nosso favor. Ali no contexto, o diabo, ele conseguia todas as proezas que estavam sendo relatadas ali, todos os objetivos dele. Por quê? Porque ele é astuto. A partir desse conto, eu comecei a prestar atenção quando eu vou criticar uma pessoa. Aqui, como eu tô falando publicamente, às vezes, né, eu caio nessa, que nem, por exemplo, eu falei de 2 pessoas aqui já nesse vídeo, mas eu não citei nomes. Eu não deixei claro quem é, porque não me interessa, assim, a situação que envolve as 2 pessoas foi interessante ser inserida aqui no contexto da mensagem da semana, né? Por que que a gente tem que ficar... Não é que a gente é predisposto a apontar defeito. A gente é predisposto a criticar, a julgar. Isso é reflexo da dominância do superego, tá? Vocês sabiam disso? O superego, ele aponta o dedão para o ego e julga, critica o tempo todo, a ponto de torturá-lo, fazê-lo sentindo-se culpado, envergonhado e incapaz. Isso que gera as crenças limitantes, por exemplo. É por isso que Shimada diz: quando você apenas tenta não mudar, melhorar algo em você, quando você apenas tenta se autoconhecer, algo muda aqui dentro. Você não precisa ter consciência logo de cara. A consciência um dia virá. O importante é que a tua mente esteja trabalhando lá dentro. É como os bastidores, sabe? Só de tentar,
as coisas acontecem aqui. Quando você tem consciência que o superego faz essa maldade com o ego, você percebe que você se comporta como superego com outras pessoas. Acredite se quiser, você tira muito do poder do superego. Sim, você tira o poder do superego. O superego é como um narcisista. Quando ele é descoberto, ele tenta se esconder, ele tenta se disfarçar. Ele perde a força quando ele é descoberto. E esse ano, eu já disse, né? Vocês vão aprender a identificar o superego em vocês. A confirmação para a gente fechar a chamada passou, tá 1 hora de vídeo, ó. Essa é a confirmação. A mensagem é afirmações da luz. Julgar a nós mesmos é mais importante que julgar ao próximo. Porém, afirmar a luz em si e no próximo é mais fácil, mais útil para todos. Quer dizer, em vez de ficar julgando os outros e a si mesmo, vamos enaltecer nossas qualidades e a mesma qualidade que os outros têm. Sim, não esqueçam da questão da mente coletiva, tá? Aquilo que todos nós temos em comum. Aí a confirmação é brigas e religiões. Tu aceitas todas as formas de chegar a ti e de te chamar. Por que brigamos tanto? Ai, que fofo! Aqui é como alguém falando com o papai. Olha, papai, tu aceitas todas as formas de chegar a ti e de te chamar. Tu aceitas qualquer ritual, qualquer oração para te invocar. Por que brigamos tanto sobre isso? Entende? Entende isso como uma confirmação? Papai, por exemplo, né, ele está dando um exemplo aqui para o nosso entendimento das afirmações da luz. Luz e sombra. Papai, aceita a tua crença. Papai, aceita a religião onde você está. Papai, aceita o modo como você ora, reza, faz o seu ritual para invocar a Ele. Papai não te julga. Papai é multifacetado. Ele está em todas as religiões que o invocam. Sim. Ele está tanto nas igrejas cristãs, nas religiões afros, que são maravilhosas, nas espíritas, nas indianas, nas taoístas, ele está em todas. Ele aceita todas. Ele respeita o gosto dos filhos dele, né? Ele tem um filho que quer ir para Umbanda. Tá bom, filho. Ele tem um filho que quer ir para a igreja católica, mas tem outro que quer ir para a igreja evangélica. Tá bom, filho. Ele tem outro que quer ser Hare Krishna. Krishna. Tá bom, filho. Papai é assim. Então, porque nós brigamos por conta disso? Porque nós não conseguimos respeitar a crença alheia. Shimada não tem religião exatamente por isso, tá? Porque eu não tô aqui para defender religião. Não. Não tô aqui para defender religião, crença, filosofia, nada.
E aí? A relação com o papai independe de religião, de crença, de filosofia. E aí? Qual é a desculpa? Você pode frequentar o que você quiser. Você pode acreditar no que você quiser dentro da tua crença. A relação com o papai é algo à parte. Entende? E ele não vai te julgar, ele não vai falar nada contra a crença que você segue. Papai, ele não considera isso como defeito. Deixa de ser defeito algo quando é integrado a uma qualidade, não é a alquimia. Quando a luz se funde com a sombra, o que passa a existir? Se a sombra é a ausência de luz, se as duas se fundem, o que passa a existir? Por que nós brigamos? Por causa das escolhas que os outros têm direito de fazer, seja quanto a gênero, crença, credo, filosofia, modo de vida, militância, posição política, seja lá o que for, né? Por que nós temos que brigar entre nós por causa do que os outros acreditam? Qual é a dificuldade? Voltamos a falar de paz. Qual a dificuldade de ter paz? Papai aceita todas as formas de chegar a ele e de chamá-lo. Por que brigamos tanto sobre isso? Eu sou assunto de muita gente, hein? Essa falsa profeta, ela é uma bruxa que fica usando a Bíblia, falando de Deus. Olha a salada que ela tá fazendo. Faz isso não. Primeiramente, não julgueis. Julgue a si mesmo, tá? Não julgueis para não ser julgado. E outra, vá conversar com o papai, mas com o papai verdadeiro, tá? Não com aquele Deus falso. Vá falar com o papai verdadeiro. Chega para ele e pede explicações. Aquela lá, a Shimada, ela está lá no YouTube falando o teu nome. Ela tá falando isso para as pessoas. Está errado, tá não? Não se atreva a dizer, desça sua mão sobre ela, tá? Ele não vai descer. É a segunda vez que eu tô com a sensação que eu não sei se eu falei o que eu deveria ter falado, porque as coisas estão vindo assim, não são pensamentos formulados, tá? Isso quer dizer que vai vir um próximo vídeo aí, após esse. Não vou postar em seguida, né? Porque senão não chega até vocês, porque parece que as notificações não estão notificando. E tem esse negócio de algoritmo e tal, às vezes acabam não vendo os vídeos. Os vídeos estão aparecendo na ordem que são postados, o que não é ruim, né? Então eu vou programar o próximo vídeo que vai sair após esse. Mas eu espero que eu tenha sido claro bastante sobre... A gente podia ser como as crianças, né?
As crianças estão brincando junto lá, e de repente elas estão brigando por causa de um brinquedo. Ah, não, eu peguei primeiro. Não, mas eu quero. Ô, mãe, ele pegou o brinquedo. A mãe, vem lá. Eu não vou falar mais com você também, não vou brincar. Não dá 5 minutos, já tá brincando de novo. Por que a gente não pode ser assim? Eu me faço essa pergunta a vida inteira. E isso é porque eu não conheci ninguém que saiba brincar comigo, né? Sempre eu conheço alguém que quer ficar de mal de mim. Dá 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 10 anos e a pessoa não sabe brincar. É. Por quê? Não sei. Desejo que a primeira semana de vocês seja assim tão incrível que vocês sintam intensamente que é a amostra grátis da maravilha que será o ano de vocês. Sem esquecer que atrás de todo instante, papai está com você. Tá? Então tá. Desculpa, mais de 1 hora de vídeo. É por isso que vocês têm que escutar, né? Então tá. Beijos na alma.